Bom, pessoal, boa noite. Vou dar andamento aqui na aula. Eu agradeço quem entrou. Se sinta à vontade de perguntar, né? Eu falo que é um grupo de estudos de forma aberta, onde todos podem participar. E hoje eu trouxe um tema sobre quem está no trono. No caso, se nós estamos colocando o nosso foco em Deus ou em outras coisas. Mas antes de começar, eu peço para que vocês fechem os olhos, fazer uma breve oração. Pai, eu agradeço esse momento, por essa noite, por todas essas pessoas que entraram. Eu peço que o Senhor me conduza nessa aula, para que eu traga a mensagem que o Senhor deseja. Amém. Então, deixa eu começar aqui. O tema dessa aula, eu coloquei quem está no trono, porque todos nós sabemos que o nosso foco tem que ser Deus, né? Isso basicamente, quando você vê o primeiro mandamento, fala que é para amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, ao longo da nossa vida, a gente pode colocar outras prioridades que acaba não sendo Deus. E Deus não fica em segundo lugar. Então é muito importante que a gente entenda onde está o nosso coração. Porque a própria Bíblia vai falar que o nosso coração é a fonte da vida. Então será que nosso coração está nas coisas do céu, em Deus? Ou será que está nas coisas da terra? E aí eu quero propor uma reflexão com vocês. Basicamente, né? O que costuma prender a sua atenção na maior parte do tempo? Vocês não precisam responder aqui, mas pense agora o que vocês têm colocado a maior parte do tempo. Será que vocês têm colocado uma parte boa do seu dia no Senhor? Ou você tem colocado em outras coisas que não é Ele? Uma segunda pergunta, quando a sua mente está livre, no que você pensa? Porque às vezes a gente tem aquele momento que a gente não está pensando em nada, mas a nossa mente, o nosso inconsciente está buscando alguma informação. Será que de forma inconsciente a sua mente está buscando Deus também? Ou está vagando em outras coisas? Quando as coisas ficam difíceis para vocês, onde que vocês recorrem? É em Deus? É em pessoas? São em coisas? E quando você se sente vazio ou insatisfeito, o que você mais deseja? É a presença do Senhor? Ou são coisas para preencher? Então, todas essas perguntas, eu convido vocês a refletirem, né? Tanto agora quanto depois da aula. Porque a nossa preocupação, e não é a preocupação no caso, o nosso foco tem que estar no Senhor. Porque Ele nos convida a amar Ele antes de tudo. Ele precisa ser nosso centro. E não 10% do nosso dia. Muitas vezes o nosso foco está tão grande nas coisas terrenas que a gente separa 2 minutos, 5 minutos para Deus. E às vezes você separa de uma forma nem com intenção, como se fosse uma obrigação. Em Colossenses 3:2, tem um versículo que diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, como esse versículo já aponta, o nosso foco precisa estar nas coisas do alto. O que é as coisas do alto? São as coisas do reino de Deus. Nisso nós temos que focar. A própria Bíblia fala para a gente não focar nas coisas que perecem, nas coisas que a traça come, mas sim nas coisas eternas. O que é eterno? O amor, a bondade, a paciência. Porque a mesma paciência e o mesmo amor há 2.000 anos atrás continua sendo igual. Porém, por exemplo, uma roupa, um carro, alguma coisa assim, passa anos e anos, isso perece, ou seja, se acaba. Então, o nosso convite é ter um olhar para as coisas do alto, assim como dizem Colossenses. E as perguntas que eu fiz é justamente para que vocês olhem no coração e falem assim, calma aí, meu coração está onde? Porque em Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, como diz aqui em Provérbios, se o nosso coração procede as coisas da fonte da vida, nós temos que guardar o coração. Na cultura hebraica, quando você vai olhar o coração, ele tem como posso dizer, uma metáfora em relação a tudo que nós colocamos. As nossas intenções, as nossas vontades, nossos pensamentos. E tudo isso deve ser guardado. Por quê? Porque se eu não guardo o meu coração, as coisas começam a ser governadas de uma forma totalmente desalinhada com Deus. Então o convite de Provérbios é justamente para que vocês começem a lembrar, será que eu estou guardando o coração? Ou não? Será que as coisas estão me governando? Eu já troquei o lugar onde era de Deus para as coisas. Então eu convido vocês a pensarem sobre isso. Porque em Mateus 15, Mateus capítulo 15, versículo 18 a 19, Jesus diz assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adúlteros, as imoralidades sexuais, os roubos, as falsas testemunhas e as calúnias.
Quando você, por exemplo, vê no Antigo Testamento, a ordem era bem clara, né, para você não adulterar. Porém, quando Jesus vem, ele deixa isso de forma muito mais exigente, porque ele mostra que não é sobre só comportamento, não é sobre só o que nós fazemos, é coisa que nós sentimos, ou seja, o pecado já nasce do nosso coração. E se a gente quer ter uma vida de retidão com Deus, o nosso coração precisa ser guardado. Porque muitas vezes a gente até se preocupa com o nosso comportamento, porque é mais fácil. No caso, por exemplo, é o desejo do meu coração. Será que está nas coisas impuras? Porque, de acordo com Jesus, o meu coração ele já está inclinado ao pecado. Então, quando você guarda o coração, você está o quê? Está se protegendo de pecar. Está se protegendo de falar palavras sujas. Quando alguém já começa a falar palavras pesadas, as palavras elas não vêm da boca. As palavras estão vindo da fonte, que é o coração. E por isso que é muito importante a gente cuidar dele. Em Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Então aqui em Jeremias, está deixando bem claro que nosso coração é enganoso. E sua doença é incurável. O que seria isso? Que nosso coração ele tende à corrupção. Que, como nós sabemos, o pecado entrou, e até hoje, mesmo que nós estamos sendo regenerados e santificados em Jesus, ainda esse coração ele é corrupto. Então, se a gente não se alimenta do Espírito, o nosso coração nos leva para os males da vida. Então, por isso que é muito importante a gente guardar. Porque ainda fala assim, ó, o Senhor que sonda o coração examina a mente para recompensar recompensar a cada um de acordo com sua conduta. Ou seja, muitas vezes a gente pode estar até conseguindo nos controlar no comportamento. Mas não é daí que Deus também olha. Ele já está olhando nosso coração. Muitas vezes a gente pode até nos enganar através dos comportamentos, enganar as pessoas, mas enganar Deus não dá. Então, por isso que a gente tem que guardar o coração. Porque nada adianta o nosso coração estar corrupto e nosso comportamento está, digamos, tentando manipular algo. Ou seja, eu posso fingir que eu sou bom com um coração totalmente destruído. Então, por isso que é muito importante. E uma outra coisa também. Quem vai sondar nosso coração? Deus sonda nossos corações. Ele olha para o coração. Que em 1 Samuel 16:7 diz assim: ele não julga pelas aparências, mas pela verdade do coração. E nós temos o grande erro de quando olha alguém, julgar pelo que aparenta. Olha uma pessoa e classifica ela boa. Olha outra pessoa, classifica o X. Mas Deus deixa bem claro. Ele não olha pelo que parece, ou pela aparência, mas sim o coração. E em Mateus 6:21 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Então, quando o nosso coração, por exemplo, nós colocamos nosso coração em Deus, Deus começa a governar nossa vida de forma sábia, não dando sabedoria. Mas quando nós tiramos Deus e colocamos o coração nas coisas, essas coisas começam a nos governar. E quando a Bíblia diz fontes da vida, ela está dizendo o quê? Tudo que nós conduzimos. Palavras, atitude, reações, decisões. Então é muito importante que a gente comece a ter consciência. Porque, naturalmente, a gente tende a viver no piloto automático. Por quê? Porque a gente não gasta energia pensando. Mas se eu não começo a tomar consciência do meu coração, das minhas atitudes, eu posso estar se desviando do caminho do Senhor. Então, ter consciência é muito importante de como estamos vivendo, para que assim a gente confesse os nossos pecados, se caso necessário, pedimos clamor a Deus para que Ele corrija o nosso coração. Outra coisa também, é muito comum as pessoas, quando buscam Jesus, se preocupar com as bênçãos, né? E quem não gosta de recursos, por exemplo, segurança financeira, um relacionamento feliz, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo quem nos abençoa e procuramos a bênção. Tem uma passagem, eu não lembro exatamente qual, mas um dos paralíticos, acho que é assim, ele volta para falar com Jesus, de 10 só um voltou. Jesus pergunta, onde estavam os outros? Ou seja, muitas pessoas, elas só querem as bênçãos. Ou seja, 9 pegaram o que queria, foram embora, e somente um voltou. Será que nós também não fazemos isso? Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, que quando Deus dá, a gente some. Então Deus nos convida para ter um relacionamento com Ele, não é sobre ter benção na vida. Isso é uma consequência do nosso relacionamento. E aí, quando nós colocamos a benção no lugar de Deus, a benção se torna um ídolo. Ou seja, aquilo que era para nos abençoar, a graça de Deus, a gente coloca no lugar onde era Deus.
E Deus não quer ser o segundo, o terceiro. Ele é o primeiro. Agora vamos para onde está seu foco. Até que vocês têm alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, podem falar, pessoal. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, beleza. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, só levantar a mão aí. Deixa eu ter uma mãozinha aqui. Então vamos lá. Onde está nosso foco? Como eu havia dito, né? Se o nosso foco está em Deus, nosso tesouro está em Deus. Se o nosso foco está em tudo que é externo, tudo que é criado ou dado por Ele, nosso foco não está no centro, que é Deus. Por isso que é muito importante a gente começar a examinar nosso coração. Convidar a Deus, falar, Deus, sonda meu coração, me mostra áreas que eu não consigo enxergar. Um exemplo, eu me lembro que pouco depois que eu me converti, Deus começou a mostrar o quanto meu coração era orgulhoso e soberbo. Coisas que eu jamais acharia. Mas ele foi sondando e mostrando áreas que eram necessárias mudar. Muitas vezes também buscamos Deus pensando que a gente tem que mudar A, na verdade a gente quer que você muda B. Porque é ele que sabe quais áreas que temos que dar foco. E se a gente não tem esse relacionamento com ele, também a gente não consegue ter clareza. A gente pode começar a remar numa direção que não é aquele que quer que a gente rema. Então, para isso, é muito importante saber onde está o nosso foco. Fundamentos essenciais. Quem é Deus? Eu separei, eu diria que são dois pressupostos, ou seja, são duas verdades que eu considero verdadeiras para eu poder tomar uma atitude ou pensar sobre. Quais são essas? Primeira, que Deus é a fonte de tudo. Então, tudo que nós pensamos inicia-se em Deus. Então, ele é tudo. Sem Deus, nada existe. Então, toda a fonte provém dele. E Deus é um Deus de ordem. Ou seja, tudo que você for ver que Deus criou, até a maneira como ele criou os céus e a terra, ele fez em ordem. E quando você segue uma ordem, você gera-se um resultado. Da mesma forma, quem toca música. Para você criar um ritmo, você tem que seguir uma ordem. Se você não segue essa ordem, a música não fica harmônica. E a mesma coisa, se a gente não coloca as coisas em ordem, nada vai dar certo. E quando eu falo coisas em ordem, são as coisas espirituais, porque o mundo espiritual reflete no mundo terreno, e não o mundo terreno reflete no mundo espiritual. Então, colocar a ordem no mundo espiritual certo também é conseguir com que as coisas fluem. Então, vamos lá. A origem de tudo, se você for ver, tanto o que é visível, invisível, matéria, energia, tempo, consciência, tudo nasce de Deus. Se a gente tirasse essas coisas, Deus continuaria existindo. Mas se a gente tira Deus, nada pode existir. Então não tem como tirar ele da nossa vida, porque ele é a fonte de tudo. Em Romanos 11:36 vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois ele é eternidade. Amém. Quando fala dele, está dizendo que a origem, que ele é a causa primária. Por ele é quem sustenta todas as coisas. Toda existência se mantém por ele. E para ele é que no fim se consuma tudo para o propósito dele. Então, se a gente não está alinhado nessas três coisas que ele que começa, ele que mantém e ele que termina, a gente não está vivendo com Deus. A Bíblia vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Ou seja, ele é o princípio e o fim. Então, a gente tem que andar como se fosse uma linha reta, onde começa o início, meio e fim. Para qualquer lugar que você vá, você vai ter um início, um meio e um fim. E Deus é esse qualquer lugar que eu quero dizer. A Bíblia vai dizer, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho tem começo, meio e fim. Se a gente sai desse caminho que é Deus, nada faz sentido. Nada faz sentido. Então, eu digo que se você busca outra coisa a não ser Deus, você está buscando um lugar errado e não faz nenhum sentido dar certo. Em Atos 17:25 vai dizer assim: nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo, ele, se não me engano, no contexto aqui, ele estava pregando em um contexto onde tinha muitos deuses, e aí ele está dizendo basicamente quem é o Deus, né, que nós seguimos, que não é servido por mãos humanas, porque no contexto da Grécia, os deuses pagãos, ou os deuses criados por mãos humanas, eles só existiam porque alguém estava criando eles, né? Existia assim. Mas quando você olha do ponto de vista de Deus, ele não precisa de nada.
Ele já é autossuficiente. Ele não precisa nem da gente. Ele fez por quê? Por amor a nós, pela misericórdia. Mas nós que precisamos dele, e não ele que precisa de nós. Antes eu até pensava, né? Quando eu não entendia muito, como a Bíblia sempre vai colocar essa ênfase de Deus em primeiro lugar, eu pensava, nossa, mas será que ele é carente? Será que não sei o quê? Porque eu tinha uma visão vendo da visão humana. Só que, em outras palavras, Deus pede que a gente ama, que a gente busca ele, não é por ele, porque ele não precisa, é por nós. É como se ele dissesse assim, ó, filho, me segue, porque sem mim vocês não vão fazer coisa alguma. A própria Bíblia diz, né? Jesus diz, sem mim vocês não fazem coisa alguma. Então, se nós queremos ter uma vida, digamos, de abundância, uma vida próspera, é nele que a gente vai encontrar. Não tem como ter. Aí alguém pode falar, mas tem fulano que não busca Deus e tem. Eu falo assim, tem, entre aspas, porque é temporário. Então, a mesma coisa, você pode ter tudo pelos seus meios humanos, pela sua mão, mas não vai se sustentar por muito tempo. E quando sustentar, no fim você vai perceber que não tem nenhum valor, porque as coisas perecem. Então é muito importante que a gente entenda isso, para começar o quê? Buscar Deus em primeiro lugar, antes de ter bênção, porque bênção é uma consequência da graça de Deus. E outra coisa é que ele é a fonte de todo o bem. Em Tiago 1,17 vai dizer assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Em outras palavras, está falando tudo que é de bom e de dom vem de Deus. E Deus, ele não muda, ele é perfeito. Então, o que for hoje, amanhã continuará, 10 mil anos continuará, porque Deus não tem variação. Porém, quando nós colocamos o nosso foco em ídolos, qualquer coisa, as pessoas são inconstantes. As coisas, elas perecem, as coisas mudam. Ou seja, não tem como eu afirmar em algo que varia. Por exemplo, se eu coloco pessoas como ídolos, em outras palavras, esta pessoa pode ser igual a ela, tipo, a um segundo, mas daqui uma hora ela já pode ser inconstante. Ou seja, nada é seguro a não ser Deus. Em Salmos 36, 9 vai dizer assim, pois em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Quando fala manancial de vida, seria que ele está falando que ele é a fonte inesgotável, que nada acaba. E quando diz na tua luz vemos a luz, em outras palavras é o quê? A partir da luz que ele me dá, eu enxergo a luz dele. Ou seja, ele que me dá luz para eu enxergar a luz dele. Sem ele, a gente não conseguiria nem ser capaz de enxergar ele. E, por último aqui, que eu quero dizer assim, não tem como você ignorar Deus para você ter uma vida em abundância. Então, não tem como você colocar ele em segundo lugar. Se nós queremos ter uma vida próspera, de proteção, tudo, a gente tem que colocar as coisas em ordem. Como eu falei, Deus é um Deus de ordem e não de caos. E a próxima é que ele é um Deus de ordem, propósito e sabedoria. Então, quando você pensa em tudo que Deus criou, ele não fez nada em desordem. Nada em desordem. Quem desordena quem Deus cria é Satanás. Deus cria as coisas em sequência, Satanás vai lá e muda uma sequência. Para quem vê, às vezes nem percebe a mudança. Mas é tão sutil a mudança que uma perninha de mudança já dá ruim. Então, Deus, ele é perfeito, ele tem ordem. E isso é uma evidência quando você vai lá em Gênesis 1, na criação. Por quê? Ele vai mostrar que tem processo. Ele primeiro faz, não lembro exatamente de cor, mas ele vai fazer, vai separar as águas, vai separar a terra, depois vai colocar as plantas, e depois vai colocar, ou seja, Deus, em Gênesis, ele está sendo didático, ele está falando em outras palavras, tudo que eu crio, existe uma sequência. Ele não precisaria fazer sequência. Por quê? Porque Deus, ele é onipotente, ele poderia fazer de qualquer jeito, mas ele quis deixar bem claro que tudo que Deus faz tem uma ordem para ser seguida. Isso nos ajuda até poder aprender. Quando você olha o processo de plantar uma árvore, ela tem uma ordem. Vai a semente, depois você coloca na terra, e assim nasce. E essa ordem nos ajuda a ser conduzido. Em Provérbios 3:19 19 diz assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Ou seja, está falando com sabedoria. Então Deus é a fonte de sabedoria. Então se ele sabe, ele não pensa, ele sabe. E por isso que ele é o recurso para que nós tenhamos uma vida sábia. A Bíblia vai falar sem temor, a sabedoria vem do temor de Deus. Ou seja, se eu quero ser uma pessoa mais sábia, eu preciso ser temente a ele. No dia que eu deixo de ser temente, a minha sabedoria vai embora. E 1 Coríntios 14, 33, quer dizer, vai dizer assim, não é o Deus de confusão, e sim de paz. O versículo 40 vai estar tudo com decência e ordem. Ou seja, a ordem, ela é necessária. Se não tem ordem,
as coisas não vão dar certo. E qual é a conexão com a idolatria? Porque o que acontece? Quando você vê o primeiro mandamento, lá em Êxodo, ele vai falar assim: não terá outros deuses. Ou seja, ele está deixando bem claro que ele é a prioridade. No dia que ele deixa de ser prioridade, as coisas vão dar errado. No dia que nós colocamos outras coisas à frente de Deus, as coisas vão dar errado. Então, o primeiro mandamento, a gente tem que colocar ele em primeiro mandamento. Só que quando nós fazemos uma inversão, digamos assim, colocamos ídolos acima de Deus, o que acontece? Vem confusão, vem caos, fica uma disfunção espiritual e a gente não consegue tomar nenhuma decisão mais. Então, basicamente, a gente leva a nossa vida para o abismo. Então, evitar a idolatria é uma forma de nos proteger. E por isso, Deus nos amando, ele vai deixar bem claro que é para ser feito. Não é por uma questão assim, Deus quer ser o primeiro porque ele se acha. Não. Antes de tudo, ele não precisa de nada, porém ele ainda quer cuidar da gente. E muitas vezes a gente acaba colocando outras coisas no lugar dele e achando que vai dar certo. Então é muito importante que vocês compreendam isso, que Deus é a fonte, ele é um Deus de ordem. Se eu ignoro a fonte, eu estou ignorando todas as coisas da fonte. Se eu ignoro a ordem, eu vou seguir do meu jeito. E o resultado é caos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto não. Então vou passar aqui para o próximo. Aí eu coloquei aqui a troca trágica, fonte versus cisternas. Eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer aqui. Então, primeiro, a gente tem que partir do ponto que eu já falei, que Deus é a fonte e a prioridade é seguir uma ordem. Então, qual que é a lógica? Que quando a gente volta para Deus, ou começamos a viver Deus, as coisas começam a ter direção. Quando a gente começa a perder Deus do primeiro lugar, não colocamos ele como fonte, as coisas vão dar errado. Eu até convido vocês, se vocês começam a perceber que vocês estão patinando muito na vida, comece a olhar aonde que está sendo a prioridade na sua vida. Porque é nesses momentos que, às vezes, a gente começa a deixar Deus de lado e começa a se preocupar com outras coisas. Então, basicamente, eu quero falar assim, que a nossa alma, ela tem uma sede por Deus. E como que eu sei disso? Quando você olha para, não só para a nossa religião, mas para todos, até indígenas, eles têm uma vontade de ter um Deus. É que o nosso Deus, ele foi revelado, ou seja, a gente sabe quem ele é. Mas até aqueles que não tiveram a revelação divina, ainda buscam uma necessidade. Quando você vai ver alguns animais, a tartaruga, tem algo muito interessante. Elas nascem próximo do mar, mas elas sabem onde está o mar. Ou seja, elas nascem com instinto. Elas buscam o mar porque é o instinto dela. O nosso instinto também é buscar Deus. Só que quando nós não encontramos Deus, a gente coloca outro lugar, outra coisa no lugar. Então, digamos assim, a alimentação tem vários tipos de alimentações e cada um tem um nutriente. Uma hora foi um embate. Se a gente tem um salgadinho, alguma coisa, até alimento, mas não tem nutriente. Ou seja, o nosso corpo vai pedir algo. E da mesma forma Deus. Nosso corpo, ele pede Deus. A nossa alma pede Deus. Mas se eu não coloco Deus no lugar que é dele, eu nunca ficarei satisfeito. Nunca teria uma vida satisfeita. E aí eu falo assim, que o copo, eu quero que vocês pensem assim, se eu pegar um copo para vocês e falar, esse copo aqui tem água, se acabar essa água desse copo, vai ter mais? Bom, se não tiver outra fonte, não vai ter. E aí você só vai beber uma vez. Porém, se eu te dou uma fonte de água, essa fonte vai durar enquanto jorrar água. Porém, a gente está falando de uma fonte inesgotável. Então, tudo que nós temos a partir de Deus é como um copo. Ele sempre está nos entregando. Mas no dia que eu me apego ao copo, ou à benção, um dia que acabar, eu não tenho mais. Porque eu tenho que ir direto à fonte. E muitas vezes a gente acaba o quê? Se apegando ao copo, se apegando às coisas e não à fonte. Só que quando eu começo a entender que tudo provém de Deus, é nele que eu vou focar. E não nas coisas criadas, que elas são limitadas. Porém, muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz uma troca. Focamos nas coisas criadas e não no criador das coisas.
Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é abandonar cisternas. E por que eu tô falando abandonar cisternas? É de um versículo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu até perdi ele. Ué, peraí. Deixa eu colocar no Google, que eu nem tô achando esse versículo. Tem um versículo que está em Jeremias 2:13 que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Quando ele fala rotas, ele fala assim, cisternas rachadas que não retêm água. Então ele está falando através do profeta Jeremias que o povo acabou o quê? Rejeitando Deus, que é a fonte de tudo, inesgotável, e cavaram cisternas. Ou seja, esses homens, ao invés de continuarem buscando Deus, rejeitaram e começaram a fazer do seu modo, com suas próprias mãos. Então, eles rejeitaram Deus e ainda começaram a fazer com suas mãos, ou seja, não retém água. Então, para nós, esse versículo é a mesma coisa. Muitas vezes a gente rejeita Deus, que é a fonte perfeita, para ficar buscando coisas pelas nossas próprias mãos. E isso, quando você vê na Bíblia, isso é uma coisa que sempre foi assim. As pessoas deixavam Deus para buscar as coisas criadas pelas suas mãos humanas. E Deus sempre chamando profetas para falar: vocês me abandonaram, volte-se a mim. E isso também é um convite para nós. Se alguém percebe que nos últimos dias começaram a colocar a sua mão ao invés de buscar Deus, começa a mudar essa atitude. Começa a buscar Ele. Começa a clamar para que Deus te leve até Ele. Porque senão, basicamente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a troca. Em vez de buscar aquele que me dá as coisas, eu vou buscar as coisas criadas. E assim vou me perder. Em João 4:14, é uma passagem que eu gosto bastante, que Jesus, ele chega para uma mulher samaritana e pede um copo de água para ela. Pede água. E aí, primeiro que ela fica comovida, ela fica espantada, porque Jesus ali, ele era um judeu. E por que ela fica espantada? Porque os judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Eles não se falavam. E o fato de um judeu pedir uma água para a samaritana chocou ela. E aí Jesus fala assim, se você tivesse o dom de Deus, você pediria, no caso, a água viva que Jesus oferece. Quando fala dom de Deus, basicamente, se Deus te revelasse quem Jesus era, ela pediria. Aí tem algum momento que ela pergunta, mas como que você vai tirar água se você não tem algo para retirar? E ela pergunta, você é maior do que Jacó? Porque o poço era uma herança que Jacó fez. E aí Jesus fala lá sobre a vida dela, que acho que ela tinha mais de 5, aliás, ela já tinha se envolvido com mais de 5 homens, e depois ela se espalha, e a mulher samaritana é um grande exemplo de pessoa ali que acabou evangelizando, né, que era Jesus. Mas o ponto é o seguinte, Jesus queria apontar, ó, as pessoas, elas buscam as coisas temporárias. Só que Jesus é a fonte eterna. Ou seja, se nós buscarmos esta água sempre vai jorrar. Isso para tudo. Não é somente no quesito de água. Pode ser até nas coisas que nós buscamos, né? Vestimenta, tudo. É Ele que vai nos dar. Ele que vai nos suprir. Quando a gente deixa de colocar Jesus e buscamos as outras coisas, essas outras coisas não vão suprir a gente. E aí a gente acaba consumindo mais. O que você vê mais pessoas hoje em dia são pessoas consumistas. Por que elas consomem tanto? Porque é insaciável. Ela nunca vai preencher algo que é direcionado para Deus. Então, naturalmente, elas vão ficarem buscando, e nunca vai se saciar. Por mais que ela busque o mundo. Porque sem Deus, não vai sentir paz, não vai se sentir satisfeita. Porque todos nós fomos feitos para buscar Ele. E é a pergunta que eu faço para vocês. Será que vocês estão pegando migalhas, né? Migalhas que eu digo assim, buscando coisas criadas, ao invés do Criador? Porque basicamente, quando eu tenho ídolos, é isso que eu faço. Eu estou colocando coisas, né, que não é Deus na minha vida. O bezerro de ouro é um exemplo. Né? Quando você vê lá que o povo criou um bezerro de ouro, criou um substituto de Deus. Mas aquilo não tinha nenhum valor. Primeiro que era feito por mãos humanas. Aquilo não ia mudar nada. Ou seja, só que quando nós olhamos para hoje, a gente pode até pensar, mas eu não tenho ídolos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os ídolos eram muito a ideia de deuses pagãos. Mas não, nossos ídolos mudaram. Mas o problema continua o mesmo. O ídolo pode ser pessoas, o ídolo pode ser
negócios, pode ser dinheiro. E aí, o princípio é o mesmo. Trocar Deus pelos ídolos. Então, será que a gente não está criando ídolos de estimação? E colocando coisas à frente de Deus também é uma cegueira espiritual. Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza de onde a gente está buscando. E aí... peraí. Puxa aqui. E aí, a razão da prioridade, porque Deus em primeiro lugar. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Não. Não? Pra mim tá bem claro. Tá muito claro. É, Pra quando, o mim pessoal, também tudo ok. quando o pessoal fica quieto, eu Pode falo, continuar, Fê. ou o pessoal, ou tá muito bom, ou o pessoal tá entendendo nada. Tá muito bom, tá ótimo. Eu tô entendendo. Beleza. Vamos continuar aqui. Peraí. Tá. E aí em Salmo 14, 1 diz assim, declara, diz o insensato, no seu coração não há Deus. E quando ele fala insensato, ele não está falando de uma pessoa que é simplesmente burra, uma pessoa que não entende nada. Não, é uma pessoa que é ignorante espiritual, ou seja, ela rejeita Deus. E se você rejeita Deus, nada mais vai fazer sentido. Porque se ele é a fonte, se ele é a base, se ele é o alicerce, se eu tiro o alicerce de algo, tudo vai desmoronar. Ou seja, se não há Deus, nada faz sentido. Então por isso que ele é a base. Sem ele, a nossa vida vai ficar caótica. E aí quando você retira Deus do trono dele, você inevitavelmente vai colocar alguma outra coisa nesse lugar. E a idolatria, muitas vezes, o que acontece? A gente cria a ideia que o dinheiro é segurança, que a aprovação humana é valor, que o prazer é alegria, que o poder é uma fonte de controle. Só que todas essas coisas, elas não suprem verdadeiramente quanto Deus. Então, ídolos, qual que é o problema deles? Eles parecem que nos suprem. E por parecer que nos suprem, a gente não percebe. É como alimentos que não tem nada de nutriente. Um exemplo, McDonald's, imagino que tem baixíssimo nutriente, mas se uma pessoa se alimenta todo dia de McDonald's, ela pode achar até que ela está se alimentando. Ela fala, nossa, tô até cheio. Só que não vai satisfazer. Porque o que ela precisa não é só de alimentos, comer. Ela precisa de nutrientes. Só que vai dar uma falsa sensação de alimento. A mesma coisa, ídolos. Quando a gente coloca os ídolos à frente de Deus, a gente vai ter uma sensação de saciamento. Mas nunca de nutriente. Nunca vai ser algo que a gente fala, isso tem substância. Isso é um problema. Por parecer que é suficiente, a gente acaba se apegando às outras coisas que parecem. Então o insensato, ele rejeita Deus. Só que automaticamente ele vive na ignorância. Então é muito importante que eu não coloque ídolos. Uma outra coisa, quando a gente fala muito de ídolos, a gente também pode colocar pessoas. E é uma coisa que eu nunca entendi. Sei lá, tem um jogador de futebol, alguma coisa, e esta pessoa, para alguém, é como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Só que esse jogador nem vai saber quem você vai só gastar dinheiro, ele não tá nem aí pra sua vida, e as pessoas ainda ficam buscando. Só que quando você busca Jesus, ou seja, ele morreu por nós. Ele deu a vida para nos salvar. Ou seja, é esse tipo de pessoa, né, ou de Deus, que nós temos que buscar, porque ele sim é um recurso. Não faz sentido eu colocar um ídolo que não vai me levar a lugar nenhum, a não ser idolatrar ele e, digamos assim, dar muito dinheiro para ele. Então, Eu já fui essa pessoa, viu? Já foi, Flávio? No meu mundo mundano, eu não perdia um show, todos os shows eu queria estar, eu gastava horrores pra estar numa pista premium. E depois do show era aquele vazio, né? Tá, e agora, o que eu faço? Sabe? Tipo, eu matei lá a minha vontade, que era de ver o artista, que realmente até hoje nem nunca vai me conhecer, mas o depois vem aquele vazio, tá? E agora, o que a gente vai fazer? E agora, né? Sempre tem esse e agora, fica aquele vazio, né? Era assim a sensação que eu tinha, e eu creio que a sensação que todos têm, né? Sim. E você vê como que é uma cegueira, né? Porque assim, você ia lá, ia em vários shows, gastava horrores, só que eu perguntar, ele morreu por você? Ele vai conseguir te salvar? Não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Basicamente, zero. Não mesmo. Zero Nenhuma. diferença. Hoje eu compreendo isso. Sim. Mas é difícil colocar na cabeça das pessoas quando elas estão com os olhos vendados, né? Sim, a Bíblia vai dizer que Satanás cegou os incrédulos para não ver a luz do evangelho. Em outras palavras, Exatamente. Satanás ele usa todo tipo de situação para que as pessoas ficam tão cegas a ponto de quando você sai dessa cegueira, você fala assim, nossa, como eu era cega.
Por E quê? não era só com ídolos, né, que eu fazia isso, com bandas, nada. Era com cerveja, com compras. Tipo, eu preciso fazer compras, eu preciso ir no shopping hoje porque eu tô sentindo pra preencher um vazio que tinha em mim, que eu não sabia que o vazio era aquele, mas eu precisava estar gastando meu dinheiro com alguma coisa pra me poder me sentir satisfeita. Mas depois chegava outro dia, lá toda bonitinha com as compras, tava aquele vazio novamente em mim. Aí hoje eu entendo que aquele vazio só é preenchido por Deus. Hoje eu literalmente compreendo isso. Também gastava horrores em shopping. Horrores, horrores. Exatamente. Porque quando você vê todas as propagandas, de uma forma geral, elas não exaltam Deus, e sim um produto, né? Mas quando você vê a mídia, tudo, ela sempre vai trazer a ideia de que falta algo na sua vida. Só que ela nunca vai falar o que falta verdadeiramente é Deus. Mas ela sempre vai falar que falta um carro, sei lá, um cabelo, alguma coisa, você comprar um aqui, aí na sua cabeça fala assim, não, quando acontecer isso, aí eu vou me sentir bem. Aí acontece isso e nada mudou. Por quê? Porque a Sim, coisas falsa passageiras, né? sensação, exato, porque a falsa sensação que vendem para nós, né, que o mundo ele tá totalmente corrompido, e aí a gente não sabe, né, a gente não tem parâmetro. Então a gente começa a achar que esta é a verdade, né, que isso vai nos levar à felicidade. É bom quando Deus abre nossos olhos, quando dá tempo. Agora imagina quantas pessoas elas também não ficam cegas, gastam muito tempo, talvez não tenham oportunidade de conhecer Jesus, ou quando conhece já é muito tarde, depois de ter gastado horrores, ter se machucado, ter buscado coisas que nunca ia Exatamente. satisfazer. E essa é a diferença, né? Deus é acessível para todos. Não é Sim. sobre quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Tem inclusive um depoimento do Didier Locke, que ele fala mais ou menos assim, não lembro todo. Mas ele era ateu, e aí ele tinha uma visão muito distorcida, né? E ele foi para um país lá porque ele queria fazer alguma ajuda, porque ele estava se sentindo inútil. E aí ele chega lá, tem uma senhora que agradece a presença dele por estar lá e dá graças a Deus, e aquilo choca ele. Ele fala assim, mas como que ela consegue tá passando necessidade, agradecer, estar feliz, e eu que tenho tudo, eu tô insatisfeito, que eu vim aqui tentar fazer alguma diferença. E aí ele percebeu, né? Hoje, se não me engano, ele já não é mais ateu, ele acredita em Deus, mas isso ele mostrou que, tipo, meu, não faz sentido, porque pela regra da sociedade eu deveria ser o cara mais alegre. Mas ele não estava tendo essa alegria. Por quê? Porque ele estava cego buscando nas coisas que ele achou que ia levar para algum lugar. E muitas vezes é isso que nos prende. A gente começa a seguir uma boiada de pessoas que vendem uma ideia, e muitas vezes essa pessoa que vende essa ideia, ela também nem sabe que essa ideia é falsa, e ela começa a perpetuar, e aí quando vê, tá todo mundo indo pro abismo. Mas por quê? Porque é um engano. Só que quando você entende que a partir de Jesus, sua vida será diferente, não porque ele vai te dar coisas, mas porque ele vai te revelar o que é a verdade. E quando você caminha pela verdade, tudo muda. Aí você começa a ver o que é valor, o que é prioridade, o que não é. E aí você vai vendo que com coisas simples você se satisfaz muito. Né? Então é muito importante que nós entendamos isso. Se a gente não entende isso, isso acontece até no meio evangélico. Por exemplo, tem pessoas que ou é o pastor A ou o pastor B, mesmo assim ainda cria ídolos. Mesmo indo na igreja, mesmo buscando Deus, e cria. Ou seja, são pessoas que ainda não entenderam. Não é sobre as coisas, não é sobre elas, não é sobre pessoas. É sobre Jesus. A Sara colocou a própria placa de igreja, assim. Quantas vezes você não vai ver irmãos de fé brigando por conta que alguém só falou, não gosta daquele pastor. Aí outra pessoa se revolta, ou outra pessoa fala que a igreja X, Y, Z é melhor, e vira uma briga, porque começa a idolatrar a igreja, começa a idolatrar coisas, começa a idolatrar homens. E se você faz isso, basicamente você não entendeu que é tudo sobre Cristo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Além da Flávia? Não? Isso é uma grande realidade, né? As pessoas muitas das vezes vão por status, né, ou por nome, e esquecem o principal. Isso é uma realidade muito grande, eu acho que em todas as igrejas, né? Até mesmo no meio cristão, como você está falando. Cabe a nós, né, com esse aprendizado, focarmos cada vez mais em Cristo. Né? Muito bom, muito bom. Sim. Isso eu vejo que é um problema geral. E se a gente não vigiar, a gente também cai nesse problema. Às vezes a gente começa a criar discussões desnecessárias porque a gente quer começar a colocar mais nosso ponto de vista do que usar a palavra como parâmetro, né? Então, a palavra vai dizer bem claro que o foco, o alvo é Cristo. E quando eu deixo de seguir a palavra, automaticamente eu também vou começar a colocar o pitaco e vai ser contra a palavra. E basicamente eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. E aqui, aplicação pessoal examinando o próprio coração. Aí eu separei algumas perguntas para que a gente reflita. Sim, a Sara colocou aqui que não é sobre minha opinião e a sua, é sobre o que a palavra diz, exato.
Muitas vezes você vai ver entre os irmãos brigando por algo, e quando você vê os dois tá totalmente fora da palavra de Deus, e eles ficam mais preocupados de validar suas ideias do que de corrigir as suas falsas ideias, se alinhar com a de Cristo, né? Então, peraí, deixa eu mudar uma tela aqui. Então, também nada adianta a gente saber de tudo isso e não agir, né? Não lembro qual versículo, mas vai dizer também que nada adianta a gente buscar ler a Bíblia e não aplicar, né? Porque a Bíblia não é um livro de leitura e guardar na gaveta, não. É um livro de ação, de busca, de mudança. Se você não tem nenhuma mudança, ela não está servindo de nada. E é o que é importante? A necessidade de uma aplicação pessoal. Ou seja, como eu havia dito, que o nosso coração, ele é corrupto, e somente através de Deus que a gente vai conseguir sondar ele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é convidar o Espírito Santo, né, para nos mostrar as áreas que precisam ser tratadas. Porque só pelo nosso achismo a gente não vai perceber. Então é somente através do Espírito Santo, convidando ele de uma forma humilde e vontade de uma mudança, que ele vai trazer clareza do que precisa ser mudado, o que precisa ser feito para buscar mais ele. Porque pela nossa força a gente não consegue. E como diz em Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim: por isso precisamos pedir, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, como aqui mostra em Salmos, a gente tem que convidar o Espírito Santo para sondar nosso coração. E a partir disso, para ele mostrar se algo precisa ser mudado. Senão a gente começa a ir para o caminho mau. Se o nosso coração é enganoso, naturalmente corrupto, a gente não vai conseguir pela nossa lógica, pelos nossos pensamentos, mas sim somente convidando o Espírito Santo para nos mostrar. E a primeira pergunta que eu faço para vocês refletirem é: para onde vão meus pensamentos? Né? Quando vocês começam a pensar nas coisas do dia a dia, se os pensamentos eles estão em sonhos, por exemplo, em sucesso financeiro, em prazeres, em relacionamento, isso é importante? Sim, uma hora ou outra a gente vai pensar. Mas o quanto a gente investe isso? Porque o quanto nós investimos nossos pensamentos em algo é o quanto nós estamos depositando na nossa vida. Se os nossos pensamentos eles estão muito focados às coisas que não é de Deus, isso já é um sintoma de que algo precisa ser mudado. Um outro ponto. O que mais causa medo ou ansiedade? Quando a gente coloca um medo muito exorbitante, desproporcional à situação, é uma forma de idolatrar também o medo. A gente dá tanto foco na preocupação que a gente tira Deus e a gente só se foca na preocupação, que não vai ajudar em nada. Então, olhar as nossas preocupações diárias e ver se elas estão sendo desproporcional ao que nós precisamos pensar, também é algo que precisa ser tratado, porque você está colocando até os medos como ídolos. Raiva, né? A Bíblia, eu não lembro o versículo, mas ela não vai reprimir que a gente tenha raiva. Porém, ela vai nos orientar para não alimentar a raiva. Ou seja, até raivas, ou frustrações, ou vingança, é como colocar um ídolo. Tem pessoas que já se passaram 10 anos alguma situação, mas ela está idolatrando a situação. Ela está sendo vítima, ou seja, ela está lembrando tudo. Não, sabe o que é? Que eu passei por isso. Ou seja, ela tem um ídolo tão grande do passado dela, que ela não consegue nem se libertar. Onde está o nosso conforto? A Flávia falou, por exemplo, assim, quando eu estava triste, ou quando eu queria me sentir melhor, ela ia lá fazer uma comprinha. Ou seja, nesse contexto, o que o coração dela mostrava? Que o conforto que ela buscava, não era Deus, era em coisas. E por isso que é importante examinar. Será que eu não estou buscando conforto em outras coisas, a não ser em Deus? Será que quando eu estou triste, eu estou dobrando meu joelho buscando Deus? Ou estou, sei lá, chamando alguém para passear, para me distrair? Qual que é a nossa satisfação? A nossa satisfação tem que estar em Cristo. Porém, se a gente coloca a nossa satisfação maior em coisas, né, em coisas tanto que Deus nos deu, ou coisas que a gente compra, tem algo errado. Porque a nossa alegria precisa estar no Senhor, e não nas coisas. O que vocês acreditam que, tipo assim, você fala, eu não consigo me ver sem viver isso? Se vocês têm um pensamento sobre algo, é um tipo de ídolo. Porque a única pensamento que nós temos que ter sempre é: eu já não sei viver sem Deus. Não tem como não ter ele na minha vida.
Agora, se tiver alguma outra coisa que você coloca tanto peso, é um ídolo. Aonde vai mais os seus recursos? Quando eu digo assim, o seu investimento pode ser dinheiro, pensamentos, emoções, também é um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que a gente está colocando tanta ênfase que o espaço para Deus se torna menor. Então, tudo que eu falei aqui, basicamente, são o quê? São perguntas para que vocês identifiquem esses ídolos que podem estar ocultos. Porque às vezes eu falo assim, tem algum ídolo? Aí você para e não lembra. Mas quando você faz essas perguntas, você está fazendo o quê? Você está forçando a perceber. Verdade, eu tenho um ídolo aqui que eu nem percebia. E é para isso a gente precisa de estratégias. E quais estratégias eu separei? A primeira dela, a gente tem que ter um relacionamento diário com Deus. Só que não é somente buscar Deus como uma obrigação. Não é somente cumprir. Não, é buscar ativamente. É buscar Deus como se buscasse alguém na sua vida para se relacionar. Então, ler a palavra de Deus, orar, entregar seus pedidos para ele, ou seja, é buscar com intenção. Eu lembro que, não que isso ainda não aconteça, já aconteceu, mas eu evito. Às vezes eu estava mais preocupado em dormir do que orar. Ou seja, o que eu estava fazendo ali? Eu estava trocando. Ou seja, minha vontade já não era buscar Deus, era dormir. E aí eu comecei a perceber, falei, nossa, acho que é melhor não orar, porque se eu estou querendo dormir, então tudo que a gente faz com Deus, a nossa busca tem que ter intenção. Se não há intenção, para mim, é como se eu dissesse, é melhor nem fazer. Porque se você não tem intenção, você só vai estar gastando tempo. Cultivar a oração. O que é cultivar a oração? É você colocar a oração algo ativo. A Bíblia vai dizer, orar sem cessar. Só que quando diz orar sem cessar, não é que você vai ficar 24 horas orando. Porém, você vai colocar a oração na sua vida. Não é sobre orar quando acorda, orar quando vai dormir. É orar durante o dia. É convidar a Deus para o nosso dia a dia. Uma outra coisa também, vocês podem começar a fazer estratégia do que? De identificar problemas para substituir com outras coisas. Por exemplo, algumas semanas atrás eu estava muito angustiado. Então o que eu fazia da minha angústia? Uma forma de glorificar Deus. Então toda vez que eu estava me sentindo angustiado, eu lembrava, é o momento de orar para Deus. Aí eu pegava uma situação que era negativa e fazia de adoração. Então, pegar situações que nos causam incômodo e substituir por oração é uma forma também de mudar o problema nas coisas do mundo e colocar a solução que é Deus. Também sobre agradecer. Ou seja, muitas vezes a gente está tão no automático de pedir, ou ver coisas ruins, que a gente deixa de agradecer as coisas que Deus está suprindo, porque todos os dias ele supre algo. Todos os dias ele supre algo. Só que às vezes a gente não percebe. E aí a gente acaba achando que Deus não está fazendo nada diferente, só que ele está. Todos os dias ele está suprindo. Então lembrar disso constantemente é uma forma de agradecer a Deus. Tomar decisões alinhadas com o reino de Deus. Ou seja, será que quando eu tomo decisões, eu estou tomando decisões porque isso agrada a Deus, honra o nome dele, ou não? Porque nossas decisões também é uma forma de honrar a Deus. Quando nós pensamos, isso que eu estou fazendo está me levando mais próximo de Deus, isso está melhorando minha relação com ele? Se a resposta é não, você já sabe que não é uma boa decisão. Então, para finalizar, basicamente, a gente identifica nossos ídolos, identificou isso, começa a substituir por Deus. Porque é colocar Deus no lugar onde ele sempre precisou estar. E só assim a gente vai agradar a Deus, só assim a gente vai buscar, só assim a gente vai crescer espiritualmente, porque se eu tiro Deus da prioridade máxima, todas as outras coisas já não faz nenhum sentido. Eu posso ir para a igreja, mas se eu não tiver o meu foco nele, e foco nas pessoas, foco na performance, é como se eu falasse assim, eu já estraguei tudo. Por quê? Porque ele é o centro. E se ele não está no centro, já não faz nenhum sentido. Então, só finalizando, hoje eu queria falar sobre esse tema, né? Sobre ídolos, que muitas vezes a gente pensa ídolos muito naquele aspecto bíblico, o que está errado, porém ídolos é muito mais, sobre muito apego às coisas terrenas e não nas coisas de Deus.